objetivo do vídeo que vocês vão ver hoje é sobre o desastre ocorrido ontem na mina Córrego do Feijão, município de Brumadinho, onde duas barragens que contendo rejeitos de minério de ferro, pertencentes à companhia Vale do Rio Doce, romperam abruptamente, liberando cerca de 11 milhões de metros cúbicos na bacia do rio Paropeba. É um desastre, em princípio, de grande monta, né? Apesar de ser apenas aproximadamente um pouco menos da metade da quantidade de lama que foi liberada na barragem de Fundão. Mesmo assim, as características desse desastre, vocês vão ver no vídeo, os aspectos ambientais, mas também eu gostaria, antes de passar para os vídeos, chamar atenção para os aspectos humanos, porque eu conversei com diversas pessoas e a maioria das pessoas com as quais eu conversei tinha algum parente, algum conhecido, um vizinho, alguém da rua que faleceu ou que está desaparecido em decorrência desse acidente. Então é um acidente dramático, não só em termos de vidas humanas, nós estamos com cerca de 300 desaparecidos até o momento, número que pode subir, mas além disso, um fato que destaca esse desastre, do desastre ocorrido em Mariana, em Bento Rodrigues, é o fato de que a bacia do Paropeba, o rio Paropeba está muito próximo do rompimento da barragem, né? Ao contrário de Bento Rodrigues, que estava a quase 100 quilômetros de um grande rio, que era o Rio Doce. E o rio Paropeba, além de ser um rio, nesse trato do rio, nessa porção do rio, além de ser um rio muito mais povoado, envolve prejuízos econômicos muito maiores do ponto de vista de agricultura, porque essa região é uma região do Cinturão Verde de Belo Horizonte. Eu conversei hoje com agricultores, com pecuaristas que estavam ainda na margem do rio completamente desesperados com as perdas das culturas animais. Eu presenciei equipes tirando criação, vaca do brejo, literalmente. Então, foi uma visita muito dramática, porque a gente via a todo momento cenas de tocar o coração. Eu vi pessoas chamando ajuda, porque havia encontrado um parente que estava perdido, naquele momento tinha sido localizado. Então, a todo momento ali, junto da população, eu presenciei cenas muito impressionantes. E, bom, é muito cedo ainda para nós falarmos sobre as causas desse acidente, mas eu gostaria de chamar a atenção que a palavra que eu mais ouvi nessas poucas horas que eu passei ali às margens do rio Paropeba foi a palavra impunidade.
Esse ano que passou, 2018, foi um ano particularmente dramático para o Brasil. Não me refiro à situação política. Eu me refiro à quantidade de desastres, acidentes e problemas de toda a ordem ligado à palavra impunidade. Nós tivemos o incêndio do Museu Nacional e ninguém foi responsabilizado por aquilo até agora. Esse acidente agora na Mina do Feijão, assim como o de Mariana, a população tem a clara percepção de que os culpados, se houverem, ficarão livres. Viadutos estão caindo em Brasília, em São Paulo. Teve um viaduto em São Paulo que não acharam nem o projeto do viaduto. Então a incompetência ao lado da impunidade parece que é uma rotina na gestão das coisas públicas no Brasil, né? E outro aspecto que eu acho que a gente tem que levar em consideração, que é a pouca percepção que toda a sociedade brasileira tem que o meio ambiente ele tem que ser respeitado. Os limites da natureza são óbvios e têm que ser respeitados. Nós não podemos destruir a Amazônia como nós estamos destruindo. A expansão do agronegócio tem que ter um limite. A expansão da mineração tem que ter um limite. Os ecossistemas têm capacidade de suporte. Eu acho que é chegada a hora, no Brasil, de nós adotarmos a economia verde, usar menos recursos, reciclar mais, andar menos de automóvel para emitir menos carbono, né? Usar mais energia fotovoltaica, reciclar a água dos ambientes domésticos, né? Nós temos que confiar no nosso futuro. É impossível imaginarmos a equipe econômica de todos os governos do Brasil, à direita, à esquerda, no centro, ou mesmo governos que não se definem em relação à direita e centro ou esquerda no Brasil, todos os governos do Brasil, sem exceção, apertaram o acelerador da economia marrom. Vocês escutam os nossos administradores falarem que o Brasil tem 12% da água do mundo. É uma mentira. O Brasil, além de não ter essa quantidade, a maior parte da água do Brasil está em regiões muito pouco povoadas, como, por exemplo, a região Amazônia. E mesmo dentro da região amazônica, na região ocidental, onde é muito mais difícil a colonização do que na Amazônia Oriental. Né? A região sudeste, se você anda pelas nossas estradas, como eu ando, você vê, eu ando há várias décadas pelas nossas estradas. Todos os nossos rios estão deplecionados. Né? As lagoas urbanas estão poluídas, severamente poluídas. E os gestores públicos são incapazes de reverter essa situação. Então eu acho que a sociedade civil, né, os movimentos sociais, deve passar a exigir dos nossos governantes uma atitude mais proativa em relação ao meio ambiente. Então está na hora de fazer menos blá blá blá, menos Fórum Mundial e mais ação. Educação para as águas, né? Nós temos que educar a nossa população, não esperar que toda a população, um dia, lá no ano de São Nunca, chegue à universidade. Nós temos que massificar a educação. E isso, o Brasil entende muito pouco, porque nossa cultura é altamente bacharelesca. Todo mundo quer diploma, ninguém quer saber de conhecimento e competência. Essa é que é a realidade. Então o resultado está aí. Vocês me desculpem a minha franqueza, mas é porque, depois de passar algumas horas vendo as cenas que eu vi hoje, é impossível eu chegar aqui e dar um outro tipo de depoimento. Espero que vocês gostem do vídeo e até uma próxima oportunidade, talvez relatando alguma coisa boa que tenha acontecido em relação às águas do Brasil. Boa tarde.